Amém? Olha só. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1. Você pode abrir ela tanto aí impressa como no seu celular. Ruth no capítulo 1. Deixa ela aberta aí que eu já falo o versículo para nós lermos todos juntos. Ruth capítulo 1. Deixa aberto aí, hein? Não fecha não. Antes de eu começar a pregar, eu quero dar uma introdução aqui falando sobre o que é ser generoso. O significado da palavra generosidade. Tem uma frase de Randy Alcorn que diz assim: o maior e o único impedimento de dar e viver de modo mais simples é a ilusão que esse mundo é nosso lar. Isso é muito forte, preste atenção. Que o maior impedimento para vivermos uma vida de generosidade, uma vida simples, é ter a ilusão que a nossa vida só se resume a essa terra. Para pensar uma coisa. Uma pessoa que ela não é generosa, ela é muito focada nas coisas desta terra. Ela olha para o seu próprio umbigo, ela não olha para o próximo, mas ela olha somente para si. Então nós vamos ver hoje, dentro das Escrituras, algo que eu tenho certeza que vai mexer com o nosso coração. Deus vai falar conosco grandemente nessa noite. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós te pedimos, fala conosco. Ministra sobre as nossas vidas, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos entender, meu Pai, as Escrituras. Tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Que o Senhor ministre no mais fundo do nosso coração. Fala conosco, se revela mais uma vez para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Olha só. Quando a gente ouve falar sobre generosidade, é uma palavra que ela está ligada ao quê? A uma pessoa que é aberto a dar, a compartilhar, a disposto a ajudar, a dar suporte. Uma pessoa que é altruísta, que é diferente de ser egoísta. Quando nós normalmente pensamos sobre generosidade, às vezes a nossa mente ela relaciona a dinheiro, ou investir, ou coisas desse sentido. Mas não é só isso, irmãos. Tem a ver também, mas é muito mais do que isso. Porque, eu sou generoso, eu tiro o dinheiro do bolso e eu ajudo quem precisa. Será que isso realmente é um sinal de que você é generoso? A Bíblia já conta uma história. Quem conhece essa história, essa parábola de Jesus, do amigo insistente? No meio da noite, o vizinho recebeu gente, e ele foi na casa do vizinho, começou a bater lá, e o vizinho, por tanto que estava sendo incomodado, o que ele fez? Ele abriu a porta e deu pão. Ele deu pão porque ele tinha um coração generoso, ou ele deu um pão para parar de ser perturbado? Ele deu para não ser perturbado. Quantas vezes, isso é muito comum com a gente. A gente ajuda, a gente faz, não porque somos generosos. Fazemos porque sabemos que vamos enfrentar uma insistência. Encosta alguém do seu lado e fala assim: ô tio, estou precisando de R$10 para comprar uma passagem. Aí você fala assim: não tem. Mas nem 5, mas nem 4, mas nem... Então vai. E quando eu dei, isso é um sinal que eu sou generoso?
Não. Tem muitas vezes na nossa vida nós fazemos por causa disso. Porque existe uma insistência e nós fazemos algo, mas isso não quer dizer que somos generosos. Então entenda algo. Olha como isso é profundo. Acompanhe comigo a leitura. Ruth, capítulo 1, no versículo 16 em diante. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. E ela diz mais, e a Bíblia diz mais: como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse nada a mais. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz. Me chamem de Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso permitiu que eu passasse por muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso permitiu que eu passasse por tanta aflição? Olha para cá. A Bíblia conta a história dessa mulher chamada Noemi, que quando ela saiu de Belém, ela saiu com um marido, com 2 filhos. Olha o que a Bíblia narra. O seu marido morre. Os seus filhos crescem, se casam. E depois de um tempo, os seus 2 filhos também morrem. Uma das suas noras decide seguir a sua vida. Porém, Ruth, ela faz uma aliança com Noemi e diz: eu não vou te abandonar. O teu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. E eu digo mais, que só tem uma coisa que possa nos separar: quando eu morrer, porque eu vou cuidar de você. Essa história nada mais é e nada mais mostra do que é ser uma pessoa generosa. Como é ter um coração generoso. Pensa uma coisa. O que tinha de ligação Ruth com Noemi após a morte do seu marido? Não tinha lei e não tinha nada que obrigasse ela a ficar junto. E eu creio que quando não existe a obrigação, mostra-se o coração. Quando não temos a obrigação, revela de verdade o que está dentro do nosso coração e quem somos. Muitos, se tirarem a obrigação de ir trabalhar, de fazer coisas na igreja, de fazer coisas pelo outro, se tirar a obrigação, a pessoa para. Porque revela o que está no coração. A obrigação muitas vezes oculta o que está no coração de uma pessoa. Seja sincero, se você não fosse obrigado pelas necessidades financeiras a ir para o trabalho que você tem, você iria? Se você não tivesse, de repente, não que você é obrigado, mas se você não tivesse o compromisso, a obrigação de exercer, de repente, um cargo na igreja, uma função, sabe que você faria isso?
sem ter a posição? Porque, entenda isso, a obrigação muitas vezes oculta que está dentro de nós. Ela poderia cuidar de Noemi, porque ela era sua nora, e o seu marido estava vivo. De repente, pela convivência dentro de casa, pelo meu marido, eu vou cuidar da minha sogra. Pelo meu marido, eu vou fazer isso por Noemi. Mas a partir do momento que o seu marido morre, ela já não tem mais a obrigação. E quando não tem mais a obrigação, revela o que está no coração dela. Perceba algo, querido. Nem tudo que fazemos de verdade é. Mas o que Deus busca em nós é que nós tenhamos um coração diferente. Não apenas atitudes que às vezes fazemos externamente, mas Deus procura um coração generoso, um coração de servo, um coração que está disposto a ir e fazer algo para o próximo. É muito importante nós entendermos isso. Olha só, porque como eu posso me tornar mais generoso? Como eu posso ser generoso? Vou dizer para você, o seu tempo, como você lidar com o seu tempo, vai demonstrar a tua generosidade. Dinheiro é muito fácil. Eu posso meter a mão no bolso e investir, dar algo para alguém. Porque a partir de um tempo nós passamos a entender isso, que dinheiro, ele é papel. Nós trabalhamos e ganhamos mais. Nós fazemos um bom negócio e ganhamos o dinheiro. Mas o nosso tempo, esse, jamais nós vamos ter de volta. Jamais. O teu tempo não. O teu tempo, você investiu ele em algo errado, já era, perdeu, não recupera mais. O ano passado não volta mais. 10 anos atrás não volta mais. O que você viveu ontem não volta mais. Então, a demonstração de generosidade muitas vezes está relacionada ao nosso tempo. Por quê? Aonde investimos o nosso tempo? Aonde colocamos a maioria do nosso tempo? Pare e pense. O seu tempo é investido, na maior parte, em quem? O teu tempo demonstra se você é generoso ou não. Quando o teu tempo é investido demais somente em você, é um sinal que você vive apenas olhando para o seu umbigo, preocupado com as suas coisas. Às vezes está pertinho da gente uma pessoa que está precisando, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa passando necessidade, uma pessoa precisando de um tempo. E às vezes o nosso tempo, ele é investido só em nós. Pare e pense. Aonde você tem colocado mais o seu tempo? Aí está a resposta da tua generosidade. A frase que eu li no começo, ela resume muito isso. Quando nós paramos e pensamos somente nas coisas dessa terra, é um sinal que nós não estamos tendo ideia da onde a gente vai para a eternidade. Então, pense, como eu me torno mais generoso? Sabendo onde eu invisto o meu tempo. Ah, pastor, eu estou exausto, eu estou preocupado demais, eu estou estressado. Por conta de quê? Se você parar para pensar, a maioria do teu estresse, a maioria do teu nervoso, a maioria daquilo que você tem passado, é apenas coisas envolvendo o seu próprio ego. Pare e pense. Outra coisa,
Como eu posso me tornar alguém generoso? Sendo um mentor, sendo um servo, sendo um amigo. Maneiras de eu aplicar bem o meu tempo. Sendo um mentor de alguém. Ajudando uma pessoa, dando uma direção certa. Sendo um servo, servindo essa pessoa de coração. E outra coisa, sendo um amigo. A Bíblia diz em Provérbios 17:17 que o amigo ama sempre. O amigo ama sempre. Vamos dizer todo mundo? O amigo ama sempre. E como é ser amigo de verdade? É dizer sim para tudo que a outra pessoa faz? Esse é bajulador. O amigo de verdade é aquele que muitas vezes vai falar assim: escuta, vem aqui. Vem aqui. Você está errado. Você está no caminho errado. Você tem que ser diferente. Você é muito truculento. Você tem que baixar a bola. Esse é o amigo de verdade. Aquele que não é amigo de verdade, ele sempre vai fazer assim para você: é isso aí, amiga, vai para cima, faz mesmo, faz o que teu coração manda, vai para frente. É ou não é? É o que nós queremos ouvir. Mas só que simplesmente a vida não é assim. Nem sempre o que nós queremos ouvir é o certo para nós. O amigo ama. Então seja amigo. Invista tempo em pessoas. Vamos lá. Como eu posso me tornar mais generoso? Com as minhas posses. Você já viu gente que é apegado? Ela tem roupa guardada, abre o guarda-roupa, está entupetado de roupa, entupetado de sapato, mas não tem coragem de dar para ninguém. Não serve mais, quer vender, mas não é capaz de dar. Ah, eu tenho muita coisa boa aqui. Ah, não. Ah, isso aqui eu vou vender, ó. Eu posso tirar de lição minha esposa. Gente, às vezes eu fico admirado como ela ganha coisa. E é impressionante o negócio. Às vezes ela chega e ela fala assim: eu vejo, mas tem um monte de sapato, tem um monte de coisa. Eu falo: Jesus, de onde surge tudo isso? Aí ela pega, isso direto, ela faz assim: vou abençoar. Aí ela faz um limpa. Daqui a pouco começa a chegar mais. Um aparece, dá outra coisa, outro dá outra coisa, outro dá outra coisa. Aí dá uma blusa e dá uma calça. Isso é constante. Eu não gasto dinheiro com ela, com roupa. E é um fato. Eu vejo isso direto. Ela separa e dá. Separa e dá. Separa e dá. Tem gente que é tão apegado a coisas que não é capaz de pegar o que não usa e dar para alguém. Porque não é generoso. A pessoa só está preocupada com ela. A pessoa não tem coragem. Ai, troquei de carro. Ai, meu Deus. Agora ninguém entra aqui dentro. O irmão está passando. Deixa eu cortar a volta. Como a gente lidar com as nossas posses, revela se a gente é generoso ou não. Revela o que a gente tem no coração. Às vezes a gente não é capaz de abençoar pessoas. A gente tem coisas, mas é tudo para nós. Tudo é para nós, tudo é para nós, tudo do nosso jeito, da nossa forma. Quero aqui, para o outro nada. Pare e pensa. Como você lidar com o que você tem? Ai, na minha casa, não quero ninguém.
A tua casa, quando você entender que ela pode ser um lugar de bênção, para abençoar pessoas, para network, relacionamento, você fala, vem aqui na minha casa, meu querido. Vamos sentar, vamos conversar. Estou vendo que você não está bem, vem aqui, vamos em casa, vamos comer. A gente precisa aprender que como nós lidamos com o que nós temos, revela o nosso coração. Outro dia mesmo, a gente ia para Jaboticabal, eu lembro uma situação assim, a gente ia para Jaboticabal. Aí o louvor ia junto. Falei, não, pega o carro e vai. Quantas vezes já deixei carro com as pessoas? Quantas e quantas? Porque isso não me prende. E às vezes a gente é preso em coisas, a gente é tão apegado em coisas, que isso nos consome de uma forma que impede de verdade a gente ser generoso. Como nós lidamos com aquilo que temos. Para pensar, como você tem lidado? Às vezes você pode virar e falar assim, pastor, é que eu já ajudei tanta gente, é que eu já fiz por pessoas e me chateei e me magoei muito. Já pisaram na bola comigo, já deram mancada. E aí eu decidi não fazer mais nada por ninguém. E isso é muito comum acontecer. Só que por que você está tão chateado? Porque a tua recompensa você esperou da pessoa que você ajudou. Você esperou que a pessoa que você ajudou retribuísse você. Você não pode esperar da pessoa que você ajudou. Você tem que entender uma coisa. Que a tua recompensa não vem de quem você ajudou. A tua recompensa vem do alto para a tua vida. Tudo isso que eu falei, eu consegui observar em Ruth. Por quê? Uma mulher, ainda nova, que podia reconstruir a sua vida na sua terra, abrir mão da sua terra, abrir mão da sua cultura, abrir mão de tudo, para seguir uma senhora viúva. E cuidar de uma senhora viúva. Num país estrangeiro, numa terra diferente, ela foi capaz de doar o seu tempo, ela foi capaz de abrir mão do que tinha, ela foi capaz de fazer tudo isso que eu relatei. Ela decidiu ser generosa de coração para outra pessoa. Essa história, ela é um chacoalhão para a gente. Como nós vivemos a nossa vida? Só voltado para o que a gente quer? Só voltado para o que a gente deseja? Eu vou dizer para você, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que você não é capaz de pensar no outro? Que cristianismo é esse voltado só para os teus desejos? Que cristianismo é esse só para o teu umbigo, só para o teu problema? Às vezes a gente faz assim, ó. Ai, eu não vou ajudar o outro porque eu estou cheio de problema. Eu não vou ajudar o outro porque eu não estou bem. Eu não vou investir a vida no outro porque eu não estou legal. Eu estou mal, é eu que preciso de ajuda. Ruth, ela ajudou Noemi. Mas não esqueça que ela também era uma viúva, ela tinha acabado de perder o marido. Não era só Noemi que estava mal, Ruth também estava mal. Ruth também tinha problema. Ruth era nova, cheia de sonhos e esperanças e perde o seu marido. Mas mesmo em meio à sua dor, ela entende e compreende que aquilo não poderia impedir ela de semear em outras pessoas. Quantas vezes você já disse assim, eu estou tão mal, não quero nem saber dos outros.
quero nem saber das pessoas. Estou cheio de problema aqui. Cada um que se vire. É aí que você deixa de provar do milagre de Deus. É aí que você deixa provar do favor de Deus. É aí que você impede Deus de manifestar sobre a tua vida. Porque você está tão preocupado com você, com a tua dor, que de repente tem alguém pertinho de você, sofrendo dores piores. E nós poderíamos ajudar. E abrimos mão de ajudar. Isso, na hora que eu li, eu falei, gente, uma mulher que ela está querendo ajudar a sogra, mas ela também perdeu. O sonho dela de constituir uma família morreu ali. Ela perdeu alguém que ela amava. Naquele momento, ela sofreu uma grande frustração na vida dela. Porém, isso não impediu ela de olhar para a dor das pessoas. Faz uma reflexão agora. O que tem impedido você de olhar pessoas? Olhar para o lado? É a tua dor apenas? Escuta, querido. Quando nós manifestamos a generosidade, quando nós aprendemos o valor e o poder de investir na vida de pessoas, de olhar para a dor do outro, Deus vai olhar para a nossa dor. Quando você olhar para a dor de alguém, Deus vai olhar para a tua vida, Deus vai manifestar na tua vida. Quando você se preocupar com o que o outro está passando, Deus vai cuidar de você. A partir do momento que você fechar o seu coração e falar assim, não, eu não quero saber de ninguém, você, ali neste momento, você estará impedindo o favor de Deus de vir sobre a sua vida. Você sabe por quê? A Bíblia não conta mais a história de órfã. A partir do momento que ela decide seguir a sua vida e abandonar a Noemi, a Bíblia não relata mais a história dela. Mas a Bíblia dedica um livro inteiro a Ruth. Por uma atitude de generosidade. Por uma atitude de olhar para o outro. Deus não relata e não permitiu que Ruth fosse aqui entrando em evidência em um dos livros da palavra de Deus, pelo fato de ter encontrado Boaz. Deus permitiu pela generosidade dela. Isso faz a diferença. Eu digo algo para você. O que você fazer para alguém, a marca que você gerar em alguém, isso jamais será esquecida. O que eu investi na vida de uma pessoa, isso ninguém vai tirar. Quando você decidir abraçar alguém, cuidar de alguém, ajudar alguém, levantar essa pessoa, eu vou dizer para você, você está gerando uma marca em uma vida e uma pessoa que jamais será tirada. Jamais. Jamais isso vai arrancar de alguém. Jamais. Pode fazer o que for. Por exemplo, quando eu olho para o meu bispo, a gratidão que eu tenho por ele, por muita coisa que ele me ajudou, isso jamais vai ser tirado de mim. A diferença é essa. O quanto queremos de verdade gerar marcas. O quanto de verdade queremos se tornar relevantes. É o quanto eu estou disposto a marcar vidas através do meu tempo, através da minha generosidade, através de investir em pessoas. Quando eu entendo isso, algo diferente acontece. A Bíblia diz assim, que quando Ruth decidiu ir embora com Noemi, chegando em Belém, olha a declaração de Noemi. Quando falaram, é Noemi? Ela falou assim, não, eu não sou a feliz, não. Me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Olha a situação que essa mulher se encontrava.
E por isso eu creio que quando Ruth viu a situação dela, falou assim: eu não abro mão, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dessa pessoa. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Sabe quando vamos se tornar uma igreja que gera impacto nessa cidade? Sabe quando? Quando você sair da sua casa e estiver preocupado com mais alguém. Enquanto você sair da sua casa só preocupado com você, nós vamos ser uma igreja irrelevante. Mais uma igreja. Mas se quisermos ser uma igreja que faz a diferença nessa cidade, nós precisamos criar a característica, nós precisamos criar a cultura. Eu vou sair da minha casa, mas eu sei que tem o irmão A, B e C que está fraco na fé, e eu vou ajudar ele. Eu sei que tem um que está faltando demais, eu vou ajudar ele. Eu sei que o outro desistiu, desanimou, mas eu vou ajudar ele. Tem outro que está lá pensando: ó, eu estou amargurado, eu estou mal, eu não vejo perspectiva de vida. Eu vou ajudar ele. Enquanto nós saímos de casa, só preocupados. Vou lá, eu vou sentar, eu vou assistir um culto. Vamos ver como que vai ser. Que gostoso, que maravilha. Se eu estiver preocupado, eu vou para a igreja, eu vou tocar. Maravilha. Eu vou estar escalado. Eu vou estar fazendo alguma coisa. Só isso. Se você estiver preocupado só com isso, eu vou dizer para você: zero de relevância. Porque igreja não tem a ver com som, instrumento, luz, nada disso. Igreja tem a ver com gente. Igreja tem a ver com pessoas. Se a dor do outro não te incomoda, sinto muito dizer para você, meu querido, nós não estamos sendo de igreja de verdade. Igreja de verdade é quando a dor do outro me incomoda, quando a dor do outro mexe comigo, quando o choro do outro me sensibiliza, quando o outro não está bem, eu sinto no dever de pelo menos estender a mão e ouvir. Se isso não nos comove, eu vou dizer para você que igreja estamos sendo. Que tipo de igreja queremos ser diferente nessa cidade? Eu digo isso porque, queridos, nós estamos aí, entrando em dezembro, com um projeto extraordinário do Grace Day. O teu coração tem que começar a arder. O que eu posso fazer nesse dia? O que eu vou fazer naquela semana por alguém? Quem eu vou servir? O que eu vou fazer de extraordinário? Quem que eu posso ajudar? Que casa eu posso achar e falar assim: não, eu vou consertar isso aqui na casa dessa pessoa para servir ela? Quem que eu posso ir lá ajudar, assistência, arrumar remédio, fazer alguma coisa? Você sabe de uma coisa, queridos? Olha aqui para mim. É muito fácil falar assim: o irmão lá não quer saber de nada. Já falei de Jesus para ele, ele não quer saber de nada. Será que isso é o suficiente? É a mesma coisa se bater alguém na sua casa, bater alguém no seu caminho e falar assim para você: olha, eu preciso de uma ajuda. Você fala: Jesus te ama. Deus abençoe você. E você não é capaz de dar água, dar pão, dar comida? Sabe, meu querido, esse evangelho é muito fraco. O evangelho de verdade é aquele que eu falo que Jesus ama, mas eu demonstro em atitude. Jesus disse assim: aquele que der água para um dos meus pequeninos, está dando água para mim. Aquele que der de comer, está dando para mim. Aquele que está fazendo para alguém, está fazendo para mim. Você entendeu? Isso nós precisamos aprender. Que tipo de impacto eu estou gerando na vida de alguém? O que eu estou fazendo para alguém? Não adianta falar assim: Jesus te ama, e você sabe que a pessoa está morrendo de fome e não é capaz de fazer nada por ela. Sabe, queridos, eu tenho uma coisa comigo. Se alguém que está do meu lado abre a boca e fala assim: eu estou precisando, eu só não ajudo se eu não tiver mesmo. Porque se depender de mim,
eu reparto o que eu tenho. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Está precisando? Eu vou ajudar. Está precisando? Eu vou cuidar. Está precisando? Eu vou semear. Às vezes eu me cobro, sabe do quê? Mas é isso que eu creio que Deus quer despertar no nosso coração hoje. Às vezes eu me cobro de não conseguir atender todo mundo, não conseguir orar por todo mundo, não conseguir aconselhar todo mundo, não conseguir dar visita para todo mundo, não conseguir fazer isso para todo mundo. E às vezes eu me cobro muito por isso. Mas só que esse sentimento não pode estar apenas na vida de uma pessoa, tem que estar na igreja. Tem que estar nos pastores, tem que estar nos auxiliares, tem que estar nos líderes, tem que estar nos músicos, tem que estar em todo mundo que serve. Tem que estar quem senta, quem tem cargo, quem não tem. Isso tem que ser cultura nossa. Quando olhamos alguém sofrendo, o que vamos fazer? Que tipo de igreja eu vou ser? Que tipo de igreja eu vou me manifestar? Ficar de braço cruzado? Não, queridos. Precisa se levantar uma igreja com o coração de Ruth. Apareceu alguém chorando perto de mim, eu vou acolher. Ah, pastor, mas eu estou com um problema. Você está? Ruth também estava. Ela tinha acabado de se tornar viúva. Os nossos problemas não podem ser as nossas desculpas. Enquanto o teu problema for a tua desculpa para não fazer o bem para o outro, meu querido, você está sendo uma órfã. Você não está sendo uma Ruth. Quem aqui dentro não tem problema, levanta a mão. Quem não tem? Todo mundo tem. Poderia contar um monte para você aqui. A começar a abrir minha boca e jorrar problema. Tem de sobra. Mas é uma escolha. Ou eu escolho ser órfã, ou eu escolho ser Ruth. Eu escolho abandonar aqueles que estão sofrendo, ou eu escolho cuidar. Quem nós queremos ser? Que tipo de igreja nós vamos ser? Quando eu entendo isso, queridos, algo poderoso acontece. Mateus 10:42 diz assim: e quem der, mesmo que seja um copo d'água fria, destes pequeninos, por ser meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum não perderá a sua recompensa. Eu quero dizer para você, faça para alguém que Deus vai fazer por você. Abençoe pessoas, Deus vai te abençoar. Olhe para quem está sofrendo, estenda a mão e Deus vai cuidar de você. Se você fizer isso, se preocupar com pessoas, você pode ter certeza que você vai sentir o cuidado de Deus sobre a tua vida. Você verá Deus cuidando de você, da sua casa, da sua família, das suas necessidades. Se preocupe com o outro. E você verá Deus cuidando de você. Eu creio que Deus quer fazer algo especial no nosso meio. Quem crê nisso? Olha profeticamente para uma Ruth que está nascendo do seu lado aí. Eu não sei qual que é o masculino de Ruth. Eu ia falar, olha para o Ruth. Vamos considerar que Ruth é que nem Darcy, né? Tem Darcy que é homem que chama Darcy e tem mulher que chama Darcy. Vamos usar esse exemplo. Olha para o Ruth aí, ó, ou para a Ruth do seu lado. Nasceu aí ou não? Oh, Jesus. Acho que primeiro tem que morrer morrer a velha criatura para nascer a Ruth aí. Então, olha para a Ruth aí, vê se nasceu agora. Amém, queridos? A palavra de hoje não é para você dar glória a Deus, aleluia, não, que nem os outros dias. É para você pensar mesmo. Entendeu? Hoje é proposital. Não é para você sair daqui. Não, deixa para outro dia. Mas hoje é para você pensar que tipo de igreja nós vamos ser. Amém? Porque o que muda o mundo, ou o que muda a nossa cidade, não é a igreja que nós vamos, mas é a igreja que nós somos.
Então vamos ser igreja, vamos levantar para realmente manifestar o amor e generosidade. Uma palavra propícia para um dia como hoje, Santa Ceia. O que Jesus disse? Façam isto em memória de mim. Isto o quê? Tomar ceia, o suco, o pão. E o que ele fez? Se entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus foi generoso, Jesus foi generoso. Então, lembra disso e celebra. Um dia melhor para falar sobre generosidade do que esse? Então nós vamos celebrar, mas para seguir o seu exemplo, falar: Senhor, me dá um coração generoso, me transforma, Senhor. Eu quero ser essa pessoa generosa. Amém? Quem vai querer ter esse coração, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Abre o teu coração para a gente celebrar Jesus, amém? Ceia nada mais é do que comunhão. Por isso a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26 diz: de maneira que cada vez que beberdes deste cálice, ou comerem do pão, está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e contra o sangue. Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe o que nós vamos fazer? Hoje, a gente vai olhar para dentro de nós, e não só para pecados, mas olhar o quanto a gente tem sido egoísta, quanto a gente tem pensado só na gente. Porque Jesus fez isso, Ele se entregou por nós. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente orar: o quanto a gente tem se entregado por outros? Quanto? Então, queridos, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, nós abrimos o nosso coração para Ti, Jesus. Nós abrimos a nossa vida para Ti, Jesus. Nós queremos ser transformados pelo Teu poder, pela Tua glória. Nós carecemos e necessitamos do Teu poder, Jesus. Nós estamos nesse momento aqui para olhar para dentro de nós, para olhar para as nossas falhas, para olhar para muitas vezes o nosso egoísmo. Que tipo de cristianismo muitas vezes nós temos vivido, Senhor? Preocupados apenas conosco, com as bênçãos que o Senhor pode nos dar, com as portas que podem ser abertas, com as transformações só das pessoas que nós amamos e queremos. Muitas vezes somos tão egoístas, ó Deus, que oramos simplesmente só pensando nas pessoas que amamos. Mas nós queremos que gere em nós, ó Pai, nessa noite um coração generoso, um coração de amor, um coração de compaixão, um coração, meu Deus, que vai fazer não por obrigação, não porque somos obrigados, mas sim porque, meu Deus, entendemos o poder da generosidade, o poder de semear sobre vidas, o poder de abrir mão muitas vezes do que gostamos, do que queremos, em prol de uma pessoa que necessita, meu Deus. Pai, gera isso em nós, gera isso na Tua igreja, desperta isso no nosso meio, meu Deus, de cada vez mais se tornar uma igreja apaixonada, uma igreja que se importa com vidas, que se importa com pessoas, não uma igreja que está preocupada apenas de levantar do seu sofá num domingo, tomar um banho e sentar numa cadeira e ficar por 1h30 e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. Mas gera em nós, meu Deus, o sentimento de se tornar uma igreja preocupada com gente, preocupada com pessoas,
preocupado com o vizinho que muitas vezes não tem o que comer, preocupado com aquele que está sem trabalho, aquele que está com necessidade. Senhor, gera em nós esse coração. Perdoe por muitas vezes, Senhor, perdoe por muitas vezes nós errarmos, nós falharmos. Nós precisamos da tua misericórdia, do teu perdão. Nós precisamos da tua boa mão conosco, nos levantando e nos colocando de pé. Nós queremos comunhão contigo, ó Deus. Nós não queremos, meu Pai, apenas um relacionamento ou um domingo, mas nós queremos ter intimidade contigo todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos do teu perdão. Nós precisamos de ti. Nos renova, nos restaura nessa noite, em nome de Jesus. Vai passar diante de você o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero que você pegue e segure nas suas mãos, vai orando, vai adorando, vai celebrando a Jesus, vai declarando: Senhor, cria em mim um coração de Ruth. Aleluia.